Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Bárbara, né? Eu sou professora de Matemática 3 de vocês. Faz um tempo, né, que a gente não dá continuidade ao nosso conteúdo, mas hoje vai dar certo. Hoje a gente vai ver a aula 12, certo? Que é cilindro, cone e tronco de cone. Ou seja, hoje nós vamos começar a ver os corpos redondos, né? Que vocês lembram quando eu comecei a falar de poliedro com vocês, eu falei que corpos redondos são aqueles que, se a gente botar eles deitados sobre uma curva, eles vão rolar. E que eu disse que a gente tem que diferenciar de certos poliedros e tal, pronto. É isso aqui que a gente vai começar a falar hoje, tá certo? Vou logo explicando que eu dividi essa aula em duas partes, porque é um pouquinho extensa essa parte da teoria. E eu vou deixar uma aula só para resolver alguns exercícios, tá certo? Aí depois nós vamos ter mais uma aula, que é sobre esfera, se eu não me engano. Aí nela, dependendo, eu vou ver ainda se vai ficar muito extensa, eu vou ver se eu divido também. Aí depois a gente acaba o nosso conteúdo. Não vou dar números complexos para vocês, porque é uma matéria, assim, sabe, que não precisa, não cai no Enem de jeito nenhum, sabe? Nem eu sei ensinar isso direito. Então eu vou pular essa parte, vou ficar fazendo só revisões com vocês, mas não precisa se preocupar, tá certo? É uma matéria que não cai no Enem. Só se vocês forem atrás de algum vestibular bem mais específico, sabe? Mas enfim, vamos lá. Primeiro eu queria conversar com vocês sobre o que é um sólido de revolução, que é o caso dos cones, que é o caso do cone e do cilindro, né? O que é o sólido de revolução? Sólido de revolução é quando você pega uma figura, coloca ela, que nem aqui, ó, essa figura S e essa figura S aqui, das dois exemplos que eu tô dando pra vocês. Se você pegar essa figura, colocar uma pontinha dela, assim, ó, num eixo e rodar essa figura ao redor desse eixo, isso vai formar um sólido, certo? Você pode fazer isso nesse caso aqui, formando um cilindro, e nesse caso aqui, se você rotacionar essa figura aqui, esse triângulo, ao redor desse eixo R, vai formar o quê? Um cone, tá certo? Aí eu trouxe até aqui uma animaçãozinha para vocês verem, pra vocês verem como é que é, ó. Aqui nós temos essa figura, certo? Esse retângulo, e nós temos esse eixo A, certo? Quando nós pegamos essa figura e rotacionamos ao redor desse eixo, nós formamos um sólido de revolução, que a gente chama revolução, porque tá nessa voltinha aqui, ó, certo? Aí vocês estão vendo, ó, que ele fica dando uma volta ao redor desse eixo e forma um sólido, uma figura tridimensional, tá aqui, ó, um corpo redondo, né? A mesma coisa com o cone, ó. Eu pego, aqui no caso foi esse triângulozinho, né? Rotaciono ele aqui nesse eixo e formo um cone, tá certo? É isso que é um sólido de revolução. E a gente precisa ter consciência disso, porque às vezes tem questões que dizem isso. Ah, um sólido de revolução, de R tal, de comprimento tal, foi rotacionado ao redor de um eixo e formou tal coisa, entendeu? Aí é isso que vocês precisam, é para isso que vocês precisam saber o que é um sólido de revolução. Agora a gente vai começar a falar do cilindro circular. O que é um cilindro circular? Gente, o cilindro circular é quando nós vamos ter duas figuras, dois círculos, certo? Em dois planos paralelos. A distância entre esses dois planos, todos os pontos que eu conseguir juntar, saindo desse plano α1, chegando até esse plano α2, para juntar esses dois círculos, nós vamos ter um cilindro, certo? Que é nada mais é do que esses dois círculos e essa lateral aqui circular para juntar esses dois círculos, tá certo? É isso, é só isso. Essa parte de identificar, né, é sempre a mais fácil. E quais são os elementos de um cilindro circular? Gente, é aqui o que a gente está vendo. Como nós vamos ter duas bases redondas, né, duas bases circulares, nós vamos ter dois raios, certo? Nós vamos ter duas bases. A base 1, que é a base circular superior, que a gente está vendo aqui. Deixa eu botar o apontador. A base circular superior. Vamos ter a base circular inferior.
Vamos ter a altura do cilindro, que vai ser aquela linha que nós vamos traçar entre esses dois planos, que vai estar perpendicular, né, ao plano inferior. Vai ser a altura do cilindro, que vai ser a distância entre esses dois planos. Vamos ter o raio das bases do cilindro, certo? Que é o Rzinho aqui. Aí você diz, ah, mas se tiver raios diferentes. Se você tiver um raio diferente do outro, vai ser um tronco de cone, não vai ser mais um cilindro circular. Para ser um cilindro circular, ele vai ter duas bases, certo? E essas duas bases, juntando aqui os pontos entre elas, vai formar um cilindro, que a gente chama de circular, e que vai ter essas bases iguais, mas vai ter a base inferior e a base superior, tá certo? E o raio de cada base, tá bem? O eixo, o que é o eixo? O eixo vai ser essa linha que nós vamos traçar bem no meio do círculo superior para chegar até no meiozinho do círculo inferior, tá certo? E a geratriz, mas a geratriz não é a mesma coisa do eixo, não? Não, porque o eixo nós vamos traçar no meio da figura, aqui, ó, no centro da figura. A geratriz vai ser essa linha que vai juntar um plano a outro, mas ela vai ficar bem na borda do círculo, certo? Bem na extremidade dessas circunferências aqui, certo? Ela vai ligar as pontinhas. O eixo vai estar bem no meio, tá bom? A classificação. Aquela história, né, de ser uma figura meio tortinha, uma figura mais reta. Se nós tivermos um cilindro que tá assim, retinho, que a altura vai coincidir com o eixo e o eixo vai estar formando 90 graus, ou seja, se a geratriz for igual à altura, nós vamos ver que o cilindro é reto, certo? Vai ter esse ângulozinho de 90 graus aqui. Aí, como o eixo vai estar de 90 graus, a geratriz também vai estar formando 90 graus. E a altura por si só já é uma medida que forma esse ângulo perpendicularmente. Então, a gente diz o quê? Que a geratriz vai ser igual à altura, né? As geratrizes são perpendiculares à base, certo? A gente diz que é o cilindro reto. Quando ele tá meio tortinho, assim, mais caidinho pro lado, a gente diz que é um cilindro oblíquo. Ou seja, a geratriz, certo? Que tá aqui, que é esse que pega na base, que é esse que pega na extremidade da circunferência, ela não vai ser perpendicular à base. Ou seja, ela vai estar tortinha também, certo? A gente diz que a altura e a geratriz vão ter tamanhos diferentes. Que vai ser o cilindro oblíquo, né? E o cilindro equilátero vai ser o quê? Vai ser quando essa medidazinha aqui da altura for igual à medida do diâmetro da base, certo? Ou seja, se essa altura medir 2 R's, que é igual ao valor do diâmetro da base, porque a base é um círculo, né? Bem óbvio. Então, a gente tem que se manter bem atento a isso. Se essas medidas forem iguais, o diâmetro e a altura, a gente diz que é um cilindro equilátero. Mas por quê? É só a gente imaginar que se a gente for pegar um plano e traçar assim, cortando esse cilindro, no sentido assim da altura, vai formar um quadrado, certo? E a gente abrir assim, a gente vai ver que esse plano que corta vai ter meio que a forma de um quadrado. Um quadrado vai ter a base e a altura iguais, não é mesmo? Por isso que a gente vai dizer cilindro equilátero, porque ele vai ter os lados iguais, tá certo? A medida do diâmetro da base é a medida da altura. Então, são esses 3 tipos de cilindros que nós vamos ter, tá bom? A área da superfície lateral e total do cilindro reto. Gente, aqui a gente tem que ter mais toda essa questão de geometria, né? Como eu sempre falo pra vocês, a gente tem que ter muito essa visão espacial, de você saber, de você conseguir imaginar aquela figura planificada, né? Por quê? Porque vai facilitar a sua vida. Tem situações que você vai ter sim que decorar a fórmula, como a gente vai ver numas fórmulas de cone, tronco de cone. E tem outras situações, como aqui é o caso do cilindro circular, reto, né? Do cilindro reto, que vai ser bem mais fácil se você só pegar a lógica por trás. Como assim, ó? Se eu pegar um cilindro circular reto e cortar ele desse jeito, ó, que nem tá fazendo essa segunda figura, que é melhor. E vou abrir, como se fosse uma cartolina, sabe? Enrolada, quando você comprar no vem toda emboladinha, você vai... Aquilo dele tem a forma de um cilindro. Quando você vai abrir, você vai planificar ela não fica justamente igual a um retângulo,
certo? Então, se eu pedir para vocês, perguntar para vocês como é que eu calculo essa área lateral de um cilindro, é a mesma coisa de eu estar calculando a área desse retângulo, não é verdade? Que é a mesma coisa disso aqui, sendo que eu planifiquei. E como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes a altura, certo? A altura tá aqui, H, mas essa base aqui, 2πr, é porque quando ela não tá planificada, ela não forma uma circunferência, certo? Qual é o valor desse perímetrozinho aqui da circunferência? Como é que você calcula isso? Não é 2πr a circunferência que você calcula? 2πr? Então, o valor disso aqui, da base desse retângulo, vai ser 2πr e a altura vai ser a altura. E eu vou calcular a área lateral calculando a base desse triângulo vezes a altura, ou seja, a base 2πr vezes h. Pronto, calculei a área lateral. E a área total? Na apostila, eles não colocam assim simplificado, sabe? Eles botam alguns elementos. Eles tentam simplificar, mas não dá. Porque assim, ó, lá tem uma formulazinha mais extensa, que é a mesma coisa, na verdade, sendo que eles, enfim, só, como é que fala? Colocar em evidência, né, alguns elementos. Mas eu acho bem mais fácil você lembrar desse jeito aqui, que a área total vai ser o quê? A área lateral, que você vai lembrar, que vai ser 2πr vezes h, mais 2 vezes a área da base, que eu tenho a base inferior, eu tenho a base superior. E como é que eu calculo a área de um círculo? Não é πr ao quadrado? Então, pronto, se você lembrar desse negócio πr ao quadrado e essa parte da circunferência também, do perímetro, você já tira essa parte do cilindro, certo? Então, a área total vai ser o quê? Área lateral, mais 2 vezes a área das bases. E a área da base você calcula, né? πr ao quadrado, isso aqui, πr ao quadrado, mais πr ao quadrado, que são as áreas das bases, mais a área lateral, que vai ser esse 2πrh, tá certo? O volume de um cilindro, gente, segundo o princípio de Cavalieri, né? Acho que é assim que chama, que eu até expliquei na aula passada, nós vamos presumir que o volume desse prisma vai ser igual ao volume desse cilindro. Ou seja, do jeito que nós calculamos o volume de um prisma, nós vamos calcular o volume de um cilindro, que é a área da base vezes a altura. Mas a única diferençazinha, que tipo, com certeza vocês vão lembrar, é que a área da base de um cilindro é um círculo. E como é que você calcula a área de um círculo? πr ao quadrado, vezes a altura, h. Pronto, o volume do cilindro, certo? Cone circular. O que é um cone circular? Gente, o cone circular vai ser uma figura que vai ser formada a partir do seguinte processo. Eu vou pegar um plano chamado alfa, certo? Nesse plano, eu vou ter uma circunferência, certo? Aí, eu vou ter um vértice, certo? Vou ter um vértice. Todo ponto que eu conseguir ligar entre o vértice e essa circunferência, todos esses pontos juntos eu vou chamar de cone, porque vai formar essa figurazinha aqui, tá bem? E é isso. É como eu digo, nessa parte de saber o que é, para você conseguir identificar, é mais fácil. E quais os elementos de um cone circular? Eu vou ter a base circular, que é essa daqui. Vou ter a altura do cone, né, que vai ser essa medida perpendicular, como sempre. Vou ter o raio da base do cone. Vou ter a geratriz, que vai ser, de novo, essa partezinha que fica na extremidade da circunferência, ó, ligando uma ponta a outra na extremidade, a geratriz. E eu vou ter um eixo, que vai ser essa parte que vai do vértice, desse vérticezinho aqui, até metade, até o meio dessa circunferência aqui, desse círculozinho, tá certo? Quais as classificações de um cone circular? Mesma coisa do outro, do cilindro, né? Se o meu eixo é perpendicular ao plano da base, eu vou dizer que o cone é reto. Ou seja, se o meu cone estiver assim retinho, sabe? Você vê aquela coisinha, aquela figura bem retinha, bem assim, tipo de pé, pronto. Quando você tiver um cone mais caído pro lado, em que o eixo, né? Lembrando que o eixo é essa partezinha aqui do meio. Em que o eixo não vai estar retinho, ele vai estar torto, vai estar caído, a gente vai dizer que é um cone oblíquo, certo?
E o cone, eu vou dizer que ele é equilátero quando a geratriz, do mesmo jeito, vai ser igual ao diâmetro da base. Quando a geratriz for igual ao diâmetro da base. E, gente, lembrando, né, que daqui a gente pode tirar Pitágoras também. Sempre bom conseguir olhar essas coisas, né? De, por exemplo, aqui, ó, no cone reto, eu posso dizer que H ao quadrado mais R ao quadrado vai ser igual a geratriz ao quadrado, certo? Em algumas questões isso pode ser muito útil. Áreas e volumes do cone circular. Opa! Do cone circular. A área da superfície lateral do cone reto. A área da superfície lateral, que vai ser isso aqui, ó. A mesma coisa que eu falei. A mesma coisa que eu falei quando a gente for tentar visualizar o cilindro, como é. A gente vai planificar, a gente vai cortar esse cone. Gente, lembrando que o cone é que nem um conezinho de sorvete, aquele cone que a gente usa em chapeuzinho de festa, sabe? De criança que tem. Pronto, a gente vai cortar e vai abrir aquilo dali, planificar. Vai formar isso daqui, ó. Vocês concordam comigo? Vai formar isso daqui, a área lateral, vai ser isso daqui. A área da base vai ser um círculo, né? Ou seja, aqui na área lateral, nós vamos ter o quê? πRG. Pronto. Decorem isso. A área lateral de um cone é πRG. πRG, certo? A área de superfície total do cone vai ser o quê? Essa área lateral, πRG, mais a área da base, que vai ser um círculo, né? Então, como é que você calcula a área de um círculo? πr ao quadrado. Aí, se você quiser colocar em evidência, para ficar πRG mais R, ou se você só lembrar disso, vai ser a área lateral, πRG, mais a área da base, que a área de um círculo, você vai lembrar que é πr ao quadrado. Isso aqui é porque colocou o π e o r em evidência, né? Mas, enfim. O volume, como é que a gente calcula? O volume a gente calcula, seguindo também o princípio de Cavalieri, a gente vai ver que a gente aceita que o volume desse cone vai ser igual ao volume de uma pirâmide, que são essas figuras que estão sendo mostradas aqui embaixo, porque se eu passar aparece esse negócio, ó. Mas igual essas figuras. E como é que eu calculo? Para você calcular uma pirâmide, né, 1/3 da área da base vezes a altura. Então, o volume de um cone circular vai ser 1/3 da área da base, que é um círculo, πr ao quadrado, vezes a altura. Pronto. Essa é a área, ou esse é um volume, é o volume do cone circular, tá certo? Tronco de cone circular, o que que é? Gente, o tronco de cone circular é a mesma coisa que se você lembrou e conseguiu identificar como que é formado o tronco de uma pirâmide, você vai lembrar, você vai conseguir identificar como é que é formado o tronco de um cone, certo? Desculpa, gente. Vai ser assim, ó. Você vai pegar um plano e vai cortar esse cone aqui, você vai cortar. Aí vai dividir isso aqui em duas partes, um conezinho pequeno em cima, e essa partezinha aqui que vai sobrar vai ser o quê? O tronco, que nem um tronco de uma árvore. Quando você corta a partir de uma certa altura, sai aquela parte de cima, o que sobra é o quê? Um tronco, pronto. Aqui a partezinha de cima da árvore vai ser esse conezinho e o tronco vai ser essa parte aqui, certo? Os elementos de um tronco de cone circular, quais são? São poucos até, né? Você vai ter a altura do cone, que vai ser essa medida aqui perpendicular, ligando uma base maior, essa base maior e essa base menor, vai ser a altura. Vamos ter... Ui, gente. Sério, não sei o que está acontecendo hoje, enfim, acho que é domingo, né? Vamos ter essas duas bases, né? A base maior com o seu raio da base maior e a base menor com o seu raio da base menor, certo? E vamos ter a geratriz do tronco, que vai estar ligando essas duas extremidades aqui das circunferências, tá certo? Aí aqui, a mesma coisa, a gente pode fazer o quê? Pitágoras. Com esses elementos aqui, nós vamos ter a altura, o raio da base maior, o raio da base menor. O raio da base maior, aqui tá valendo 8 metros. 5 mais 3, 8 metros. É isso aqui tudinho, o raio da base maior. O raio da base menor tá valendo 5 metros, certo? E a altura tá valendo 4 metros. Sendo que se eu traçar essa linhazinha daqui pra cá, a gente vê que essa medida aqui de baixo é igual à medida aqui de cima, não é? É como se estivesse fazendo uma sombrazinha aqui embaixo. Então, elas têm a mesma medida. Então, aqui é 5 metros. Se o total vale 8 e isso aqui vale 5 metros, esse trechozinho aqui vale o quê?
3 metros, né? Então, 4, 3 e a geratriz, certo? Opa. A geratriz. Então, aqui a gente pode fazer um Pitágoras. Esse aqui é porque foi um exemplo que eu peguei na internet, mas só de vocês terem essa visão de saber que dá pra gente identificar um triângulo de Pitágoras aqui, como eu disse, dá sim pra ajudar em muitas questões, tá certo? As áreas e os volumes, as áreas e o volume de um tronco de cone circular, certo? Gente, aqui é muito mais fácil a gente visualizar o tronco de um cone como se fosse uma parte de um cone maior, que é exatamente isso que ele é. Então, tipo assim, pra gente calcular a área lateral do tronco, como é que a gente calcula? Você vai pegar a área lateral desse conezão maior, que vai ser calculado como πRG, πRzão, aqui ó, o raio da base maior, πRzão, πRG, que vai ser a área lateral desse cone aqui todinho, vocês estão vendo? Pronto. E vou subtrair a área lateral desse cone picututinho aqui, ó. Que o que sobra vai ser o quê? Essa área lateral dessa parte de baixo, justamente isso aqui que tá bem cinza, bem cinza escuro. Aí, você pode pensar por essa forma e só subtrair, ou se for para colocar em evidência, né, fica π vezes R maior mais R menor vezes a geratriz do tronco. Se você colocar isso em evidência, não é para confundir a geratriz do cone menor, o cone maior vai ser a geratriz do tronco, tá aqui, ó, GT. Que como é que você consegue? Pegando a geratriz maior e subtraindo dessa geratriz do cone pequenininho, é sobre o que é a geratriz do tronco, certo? E a área da superfície total, isso é a área lateral, né? A área da superfície total do tronco de cone vai ser o quê? Vai ser a área lateral, que a gente acabou de ver, vai ser πRzão, que é esse R da base, mais o raio da base menor, vezes a geratriz do tronco, que é esse aqui, mais a área maior da base maior, que é πRzão ao quadrado, mais πRzinho ao quadrado. Pronto. Aqui ele junta tudo e bota em evidência, mas eu acho muito mais fácil você decorar só uma, que é a área lateral, e depois você querer juntar a área de um círculo grande com a área de um círculo pequeno. Tá certo? Não é bem mais fácil? E o volume do tronco de cone, gente. Como é que fica isso? Do mesmo jeito. Seguindo ainda o princípio de Cavalieri, nós vamos aceitar que o volume, se você disser que S1, esse S1 do tronco da pirâmide é igual a esse S1 do tronco do cone, e que o S2 também é igual ao S2 do tronco da pirâmide, com o tronco do cone, e também tem a mesma altura, a gente vai dizer que eles têm o mesmo volume. É o princípio de Cavalieri, né? Pronto. Né? A gente vai aceitar que eles têm o mesmo volume, então vai ser o quê? 1/3 da altura, certo? Nós vamos pegar 1/3 de π vezes a altura do tronco, a alturazinha do tronco, certo? 1/3 de π vezes a altura do tronco. Ou então você só bota π, a altura do tronco, dividido por 3. Dá a mesma coisa, né? Que esse 1zinho tá multiplicando. Mais o quê? O R maior ao quadrado, mais o R menor ao quadrado, mais Rzão vezes Rzinho. Pronto. Esse R aparece assim ao quadrado, desse jeito, porque a gente tem que lembrar que as bases desse tronco de cone são circulares, né? Então, tem que ter, se você vai calcular a área, tem que ter esse Rzinho ao quadrado, não é verdade? Tá lidando com raio, eu tô lidando com circunferência. Então, vai ser o quê? 1/3 de π vezes a altura, mais Rzão ao quadrado. Rzinho e depois os dois R's. Mas quando eles estão separados, você eleva ele ao quadrado. Quando eles estão juntos, são só eles dois multiplicados um pelo outro, tá certo? Gente, até que foi rápida, na verdade, né? Mas eu acho que é um conteúdozinho muito, muito denso, muito chatinho, assim, eu amo, né? Mas são formulazinhas que você tem que lembrar. E querendo ou não, você vai lembrar quando você for fazer os exercícios, certo? Mas eu preferi dividir, quebrar essa aula para que nos exercícios eu, tipo, eu gasto mais tempo fazendo esses exercícios sem ficar me preocupando com essa questão de que o vídeo vai ficar ou não longo, tá certo?
Aí por hoje foi isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem vir falar comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp, por qualquer canto, onde vocês acharem melhor, certo? Às vezes eu não respondo exatamente na hora, porque eu posso estar ocupada, mas eu respondo assim que der, tá certo? E parece que eu tô aqui pra tirar dúvidas de vocês, tá bom? Então, bons estudos e boa noite a todos!